mais uma reflexão de caminhar na graça. Quando nós conhecemos o nosso Deus, o nosso Pai, quando compreendemos a sua vontade, quando entendemos que Ele fez em nossas vidas, quando entendemos que somos filhos queridos de Deus, que fazemos parte da sua família e que nós fomos forjados segundo a sua vontade, nós entendemos a maneira como devemos viver. Não se trata de atitude, não se trata de uma maneira de viver, pois isso simplesmente expressa quem somos. Então não é um esforço para alcançar, mas é o entendimento de como devemos viver neste mundo. Somos filhos queridos de Deus e devemos revelar o nosso Deus a este mundo, sendo imitadores de Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 1 e 2, Paulo escrevendo, ele diz: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, ser seus imitadores. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Nós precisamos ter esse entendimento claro, sermos imitadores de Deus, fazermos como Cristo. Cristo é a expressão visível de nosso Deus. Deus nos chama para vivermos a sua família, para vivermos a sua vontade, para compreendermos o seu querer. E a gente precisa entender que nós temos a mesma natureza de Deus, a mesma vida de Deus, o mesmo querer de Deus. Nós fomos forjados nele, estamos nele, unidos com ele, por meio do que Cristo fez. Não se trata de merecimento nosso. Ele nos fez uma nova criatura, um novo ser, ele nos deu da sua vida, para que a gente viva neste mundo como seu filho, honrando e glorificando o seu nome. Mas não se trata de fazermos para agradar a Deus, no sentido de alcançar favor, mas fazemos porque nós entendemos quem somos e o que recebemos de Deus. Ele nos fez um novo ser, nos deu um novo coração, nos fez a imagem de Cristo, nos deu a mente de Cristo, para que a gente viva neste mundo como seus filhos, revelando o seu reino e manifestando a sua glória. Se trata de entender como devemos viver. Cristo amou e se fez oferta em nosso favor. Nós precisamos entender que o culto que agrada a Deus está em ofertarmos os nossos membros como expressão de amor, pois é neste processo que vamos conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente precisa fazer isso transformando o entendimento, renovando, pois não adianta queremos viver o reino de Deus na terra fazendo obras que expressam e glorificam a Deus segundo o pensamento natural. Pois se andamos segundo o pensamento natural, todo o nosso, vamos dizer assim, o que vai nortear as nossas vidas é o querer fazer para alcançar algo de Deus e acharmos que temos merecimento por aquilo. E não é disto que trata o reino de Deus. É isto que a gente precisa entender. Se trata de uma coisa só, de alcançar o entendimento. Por isso a nossa jornada se trata de conhecer o Pai e conhecer a Jesus Cristo, pois à medida que nós conhecemos, a vida eterna que Ele nos concedeu é expressa e revelada por meio de nossas vidas, como família, como povo. De maneira que a gente revele o reino de Deus, manifeste a sua justiça. E não só isso, mas viremos atuar como uma oferta em favor das pessoas, levando-as ao conhecimento do Pai e da sua vontade. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, para expressarmos a graça e o amor de Deus neste mundo, como Cristo fez. Pois desses dois atributos nós podemos entender que a expressão dos demais estão juntos, porque Paulo mesmo fala, quem ama não faz mal contra o próximo. E quando nós falamos disso, na realidade nós estamos falando de expressar compaixão, misericórdia, de manifestarmos essa graça em relação às pessoas. Nós não iremos acusá-las, nós não iremos fazer com que elas se sintam inferiores, mas nós a levaremos ao conhecimento do amor, porque nós vamos expressar o amor. É a questão da mulher adúltera,
que Jesus a condenou? Não, ele simplesmente disse: vá e não peques mais. Então precisamos conhecer. Se conhecermos o nosso Deus, conhecermos o Pai, nós vamos viver a sua vontade. Vamos transmitir valores, vamos revelar esses valores do reino diante das pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas, amadurecermos, crescermos no entendimento e vivermos a plena vontade de nosso Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.